Boa noite, começa agora mais uma edição do Jornal Extra. Déficit primário do setor público soma 108 bilhões em 2018, revela o Banco Central. Economistas melhoram o rombo primário estimado para 2019 e 2020. Mercado projeta crescimento menor da economia brasileira em 2019. Brasil precisa de ajuste fiscal de 300 bilhões para estancar crescimento da dívida. Agora, vamos chamar para entender um pouco mais sobre esse assunto um especialista e economista da área que está vendo todo esse setor econômico do país está passando por essa crise. Chamaremos agora para participar do Papo X, João, economista, especialista em finanças. Primeiramente, boa noite, João. Seja bem-vindo. E nessa noite aqui você foi convidado a estar participando desse quadro Papo X. E aqui nós vamos estar abordando alguns temas, né? E gostaríamos, com a sua vasta experiência, estar explicando para nós sobre a primeira manchete nossa, seria que o Banco Central anunciou, né, que houve um menor déficit no ano anterior. Poderia estar nos explicando sobre isso? Sim. Vale ressaltar, Michel, para o pessoal de casa, o que é o déficit. O déficit, ele é, digamos que a proporção de que o governo arrecada com o que ele gasta com suas dívidas. Então, digamos que o déficit, ele acontece quando o governo gasta mais do que arrecada. E qual é a fonte de arrecadação do governo? Normalmente são os impostos. A maior fonte de arrecadação do governo, para honrar seus compromissos e suas dívidas, é com base na arrecadação por impostos. Só lembrando que esse valor divulgado pelo Banco Central, ele é um déficit primário. E o que seria um déficit primário? O déficit primário é o valor divulgado como prévia da dívida do governo. Isso não acrescenta os juros que a dívida possui. Então, João, como eu estou vendo aqui, gostaria de saber se esse valor divulgado pelo Banco Central é o valor total a ser pago pelo nosso país. Se pagando esse valor, há uma quitação de toda a dívida. Não, então, na verdade, o déficit primário apresenta esse valor, que é um valor estimado da dívida, é uma prévia da dívida. Porém, a dívida completa, com todas as exceções que foram excluídas do déficit primário, que são os juros que são incidentes sobre essa dívida, só são apresentadas no déficit nominal. Esse é o valor que revela totalmente o que é devido pelo governo. Então esse valor que foi divulgado pelo Banco Central é simplesmente uma prévia da dívida. Entendi. Supostamente aumenta aí umas 3 vezes mais que isso. Entendi. Então, no caso, se fosse para o governo hoje pagar a minha dívida, falar, vou zerar a minha dívida, não seria esse valor? Não, esse valor simplesmente é uma prévia. Ele é excluso de qualquer tipo de juros. Só vale lembrar que o déficit, ele não é uma dívida pública, ainda. O déficit simplesmente é um resultado negativo em relação à arrecadação e aos gastos do governo. A dívida, ela entra nesse contexto quando são tomados empréstimos para cobrir esse rombo que o déficit deixa. Existe um teto de gastos, que seria o teto da arrecadação. Assim que passa esse teto, se torna déficit. Certo. E o valor que é tomado pelo governo para, digamos que, tapar esse buraco que foi aberto, é chamado de dívida pública. Entendi. No caso seria, por exemplo, se eu estou devendo, aí para mim cobrir aquela dívida, eu vou lá e faço um financiamento. Sim, o seu financiamento passa a ser, o seu empréstimo passa a ser sua dívida. Entendi. Perfeito. Então, João, sabemos que o último superávit foi em 2013. Sim. E na atual situação, como que a gente pode fazer, né? Como o governo pode fazer para estar pagando suas dívidas? Sim, de fato, a principal fonte de pagamento das dívidas do governo são os superávites. Mas a gente sabe que desde 2013 nós não registramos um valor positivo nessas contas do governo. Então existem outras formas que o governo pode estar adotando para poder pagar suas dívidas. Uma delas nós chamamos de receita extraordinária, que é a possibilidade que o governo tem de vender alguns ativos, seja empresa ou alguns bens imóveis do governo. Isso para levantar bens financeiros para quitar suas dívidas. Formas também utilizadas pelo governo, a geração de títulos de dívida. Esses títulos são disponibilizados para a população em geral, certo, pessoa física ou jurídica, que elas podem estar adquirindo esses títulos por meio do Tesouro Direto. Normalmente, essa modalidade oferece taxas mais atrativas do que a poupança, então muitas pessoas optam por investir no Tesouro Direto, porque é uma forma de retorno, digamos que, de baixo risco.
normalmente o governo honra suas dívidas, então quem investe em tesouro direto normalmente não perde o que investe. Então essas são as formas que o governo tem de captar recursos além do superávit. Entendi. Então, no caso, só para entender um pouco mais sobre isso, se eu quiser comprar um título, eu posso comprar, o pessoal que está assistindo também pode comprar e tem a segurança que aquele valor vai ser devolvido para nós. Sim. Normalmente, o investimento em tesouro direto ele é bem seguro. O governo não tem um histórico de calote no tesouro direto. Então, normalmente, quem investe nisso tem o seu dinheiro de volta. E as taxas, como eu tinha dito, são mais atrativas do que a poupança. Então, pode chamar a atenção de muitas pessoas. É algo que vale a pena, então. Sim. Entendi. Então, falando sobre economia, né? Não podemos deixar de falar sobre o PIB, né? E falando sobre o PIB, todo esse assunto de déficit, como se dá essa relação entre dívida e PIB? Então, normalmente, as dívidas do governo, o déficit do governo, tem uma representação em cima do PIB. Certo. Nós aqui trouxemos aquele dado de que o déficit do ano passado, 2018, fechou em cerca de 110 bilhões de reais. Certo. Isso representava cerca de 1,7% do PIB. Isso no déficit primário. Digamos que essa representação ela diz respeito à capacidade que o governo tem de honrar suas dívidas. E essa dívida que o país tem, ela tem uma participação no PIB em porcentagem. Quanto maior a porcentagem da dívida sobre o PIB, isso significa que menor a condição que o país tem de honrar suas dívidas. Isso também implica de várias formas no ambiente externo. Isso traz para o Brasil uma imagem de mal pagador. Ou seja, além de indicar para nós, que somos brasileiros, que o Brasil não consegue honrar suas dívidas, isso mostra para outros países ou para órgãos externos que o Brasil não tem aquele mercado que, digamos que é o mais confiável. É um mercado que possui muitos riscos, o risco de investimento não ter o retorno esperado é muito grande. Então, essa é a influência da dívida sobre o PIB. Ele é um indicador de... digamos que ele indica se o governo pode ou não, tem capacidade ou não de pagar suas dívidas, e também é um indicador externo, para investimentos externos. Entendi. João, de acordo com o que você acabou de nos explicar, nos falar para nós, qual é a relação dessa dívida atualmente no país? Então, segundo o Banco Central, foram divulgados alguns dados recentemente, e a relação dívida-PIB, no momento em que a dívida começa a subir e ela passa de 50% de representação em cima do PIB, começa a ficar preocupante. Então, no caso dessa situação que está passando o país, isso é bom ou ruim? Esse comprometimento com as dívidas, ele tem um caráter ruim, sim, porque ele inibe alguns investimentos. O Brasil recentemente perdeu seu selo de bom pagador por algumas organizações externas de rating, e por conta disso nós perdemos alguns investimentos. Isso não quer dizer que a economia vai desandar e que está tudo indo para o brejo, mas normalmente esses resultados tão altos assim costumam inibir um pouco os investimentos no país. Então, de certa forma, esse resultado não é bom para o país. Não. A intenção é deixar as contas no azul, mas por enquanto, como isso não está sendo possível, não digamos que está bom, pode melhorar, mas também não é os piores dos cenários que a gente já teve aqui no país. Entendi. Então tá bom, João, queremos agradecer sua participação. Imagina. Contribuiu muito para nós, né? Creio que contribuiu também muito para quem está nos assistindo. Então foi explanado todos esses assuntos, né? E a qual, pela sua visão, qual tem mais propriedade sobre o assunto, pôde nos explicar melhor. Então muito obrigado, João. Tenha uma ótima noite. Então esse foi o Papo X desta noite. Espero que vocês tenham aproveitado. Agradeço pelo nosso apresentador Michel, o economista João. E é isso. A gente se encerra por aqui. Boa noite. Boa noite.